Olá, sou Alberto Delísula, professor de psicologia, e quase toda semana eu recebo nas minhas redes sociais uma mensagem que é mais ou menos assim: tenho 20 e poucos anos, estou com impotência sexual, já fui ao médico, já fiz exames, mas não encontraram nada de errado comigo. O que pode estar acontecendo? Bom, é claro que isso pode acontecer por vários motivos distintos. Mas um deles se destaca: vício em pornografia. Apesar de essa condição ainda não estar listada no famigerado Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, já temos muitas evidências de que o consumo de pornografia altera seu cérebro de inúmeras maneiras. Inclusive tem uma playlist enorme aqui no canal somente sobre esse tema. E muita gente me pergunta: é possível consumir pornografia de forma saudável? E a resposta não é tão simples. Apesar de nem todas as pessoas viciarem em pornografia e ser possível termos pessoas que consomem esse tipo de conteúdo de uma forma saudável, não deixa de ser um comportamento de risco. Tem pessoas que fumam, que bebem, que usam outras drogas a vida toda e nunca tiveram problema, mas são comportamentos de risco. E o mesmo acontece com o consumo de pornografia. Muitas pessoas acabam viciando e perdendo o controle desse tipo de comportamento. E se você sente que isso está acontecendo com você, assiste o vídeo até o final, porque eu te garanto que ele pode mudar totalmente a sua vida. Apesar de eu já ter gravado vários vídeos sobre a neurociência da pornografia, faltava um vídeo ensinando como parar. Um vídeo onde eu explicasse os mesmos princípios que eu ensino tanto para os meus alunos que são terapeutas, quanto para os meus clientes. E esse vídeo surge com esse objetivo: dar dicas de orientações científicas que podem ajudar as pessoas que estão vivendo esse problema, que querem parar de consumir esse tipo de conteúdo. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira, eu vou falar sobre o papel do ambiente na manutenção dessa condição. E nessa primeira parte eu também vou explicar por que é tão fácil cair em tentação e ter uma recaída do vício. Já na segunda parte, eu vou falar sobre a análise funcional do comportamento e formas de você se livrar desse problema de uma vez por todas. Bom, então bora lá explicar sobre o seu ambiente e por que esse ambiente é provavelmente o seu maior vilão para a manutenção desse vício. E para explicar por que tudo isso acontece, vamos falar da pesquisa realizada por Anne Thorndike. Ela era médica no Massachusetts General Hospital, em Boston, e queria melhorar os hábitos alimentares de milhares de funcionários e visitantes do hospital. Mas com um detalhe bem inusitado: ela queria fazer tudo isso sem precisar alterar a força de vontade ou motivação deles. Na verdade, ela não planejava nem falar com eles. Thorndike e seus colaboradores projetaram um estudo de 6 meses para alterar a arquitetura de escolhas lá na lanchonete do hospital. E eles começaram mudando a arrumação das bebidas do local. Originalmente, os refrigeradores localizados ao lado das caixas registradoras no refeitório eram abastecidos só com refrigerante. E os pesquisadores adicionaram a água em todos esses refrigeradores. Além disso, colocaram cestas com garrafas de água ao lado das estações de alimento em toda a sala. Olha só, os refrigerantes ainda estavam disponíveis nas geladeiras principais, mas agora a água também estava disponível em todos os locais com bebidas. Nos 3 meses seguintes, o número de vendas de refrigerantes do hospital caiu 11,4%, enquanto as vendas de água aumentaram 25,8%. E eles fizeram ajustes semelhantes e viram resultados semelhantes com a comida no refeitório. Olha só, ninguém disse uma palavra para os clientes da lanchonete. A pesquisadora percebeu algo bem interessante envolvendo os hábitos alimentares dos funcionários e dos visitantes do hospital. Eles escolhiam os produtos não pelo que eles eram, mas sim por causa da sua localização. Por exemplo, eu estou gravando os vídeos aqui no estúdio. Se colocasse um pote enorme de paçocas e chocolates bis ao lado do café, certamente eu pegaria alguns e comeria sem nem ao menos pensar a respeito. E quando falamos de vício em pornografia, é comum que as pessoas se sintam fracas. É comum que as pessoas sintam que falta algum tipo de força interior, que falta algum tipo de motivação interna.
E o grande problema é que o papel de toda essa motivação interna no processo de parar com qualquer vício é muito pequeno. Aliás, superestimamos demais a nossa motivação. O ambiente em que você está inserido é bem mais importante para você parar com o consumo de pornografia do que qualquer motivação ou esforço consciente. O ambiente é a variável que acaba tornando nossos comportamentos similares. Apesar de termos nossas personalidades totalmente diferentes, é justamente o ambiente que nos torna parecidos. Por exemplo, na igreja ou na biblioteca, é comum que todos nós tenhamos comportamentos parecidos. Ficamos concentrados, conversamos apenas aquilo que é extremamente necessário. O ambiente da internet, com a sua grande disponibilidade de conteúdos sensuais, eróticos e pornográficos, acaba tornando muitos jovens parecidos. São jovens viciados em pornografia. Você já deve ter ouvido falar que a mudança deve ser de dentro para fora. Mas quando se trata de criar novos hábitos, nada poderia ser mais errado do que isso. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Apesar de nossas personalidades únicas, certos comportamentos tendem a surgir e a se repetir sob certas condições ambientais. Na igreja, as pessoas tendem a falar em sussurros. Em uma rua escura, as pessoas andam mais atentas, mais cautelosas. Sendo assim, a forma mais comum de mudança não é interna, mas externa. Nós somos transformados pelo mundo à nossa volta. Todo hábito depende do ambiente em que estamos inseridos. Quanto mais evidente a exposição a uma droga ou pornografia, maior é a probabilidade de você experimentar esse comportamento. E aí vem a primeira orientação para você parar com seu vício de uma vez por todas. O ambiente que te favorece a consumir pornografia não consiste apenas dos sites pornográficos. Nas redes sociais, você é o tempo todo estimulado a consumir esse tipo de conteúdo. Aquelas dancinhas que você fica assistindo, as fotos de biquíni que você fica curtindo, naquela esperança de ser notado, tudo isso contribui para o seu vício. Enquanto você estiver nesse ambiente, com excesso de estímulos sensuais, vai ficar cada vez mais difícil de você abandonar o vício. Faça uma higiene pessoal. Passe a seguir apenas pessoas que têm conteúdos que sejam family friendly. E veja, eu nem vou entrar naquele papinho moralista de que o importante é que você consuma apenas conteúdos edificantes e científicos. No seu lazer, você deve se divertir mesmo. Mas se durante seu lazer você fica passeando nas suas redes sociais, vendo vídeos e fotos de mulheres seminuas, você dificilmente largará o vício. Entenda, não é possível ter força de vontade em situações como essa. Esquece esse negócio de força de vontade. Nos seres humanos, a percepção é dirigida pelo sistema nervoso sensorial. Percebemos o mundo através de visão, audição, olfato, tato, paladar. Mas dentre todas nossas habilidades sensoriais, sem sombra de dúvidas, a mais poderosa é a visão. Para você ter uma ideia, o corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Aproximadamente 10 milhões deles são dedicados à visão. Inclusive, alguns especialistas estimam que metade dos recursos do cérebro são usados na visão. Dado que somos mais dependentes da visão do que de qualquer outro sentido, não é de surpreender que os estímulos visuais sejam os maiores catalisadores de nosso comportamento. E por essa razão, uma pequena mudança naquilo que você vê leva a uma grande mudança naquilo que você faz. E como resultado, você pode imaginar como que é importante viver e trabalhar em ambientes que são cheios de estímulos produtivos e livre de estímulos improdutivos. Agora, felizmente, existem boas notícias a esse respeito. Você não precisa ser vítima do seu ambiente. Para mudar seus hábitos, para largar seus vícios, para alcançar todas as suas metas, você pode ser o arquiteto do seu ambiente. Em 1973, tivemos uma grave crise petrolífera. Ela se iniciou em outubro de 1973, quando os membros da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, OPEP, proclamaram um embargo petrolífero. E esse embargo foi direcionado às nações que eram vistas como apoiadoras de Israel durante a guerra de Yom Kippur. As nações alvo do embargo foram inicialmente o Canadá, o Japão, a Holanda, o Reino Unido e os Estados Unidos.
E o embargo depois acabou se expandindo para Portugal, para a Rodésia e para a África do Sul. Durante essa crise do petróleo, os pesquisadores holandeses começaram a prestar muita atenção ao uso de energia do país. Em um subúrbio perto de Amsterdã, eles descobriram que alguns proprietários de casas consumiam 30% menos energia do que seus vizinhos. Apesar de as casas serem de tamanho similar e do preço da eletricidade ser o mesmo. Acontece que as casas nesse bairro eram quase idênticas, exceto por um detalhe: a localização do medidor de luz. Em algumas casas, ele ficava no porão. Em outras, ficava no andar superior, no corredor principal. Como você pode imaginar, as casas com medidores localizados no corredor principal consumiam menos eletricidade. Quando o consumo de energia era óbvio e fácil de rastrear, as pessoas rapidamente mudavam seu comportamento. Todo hábito é iniciado por um estímulo e é mais provável que percebamos aqueles que se destacam. Se aquilo que se destaca no seu ambiente são pistas para o desejo sexual, esse será o comportamento que vai ser disparado. A reconfiguração do ambiente é poderosa não apenas porque influencia o modo como nos comportamos, mas também porque, na maior parte das vezes, nosso ambiente não é uma criação nossa. A maior parte das pessoas vive em um mundo que outras pessoas criaram para elas. A culpa não é sua por estar viciado em pornografia. Criar à sua volta um mundo que vai estimular isso o tempo todo. E esse poder do contexto também revela uma estratégia importante. É mais fácil mudar os hábitos em um novo ambiente. Faça suas atividades em um lugar novo, diferente. Um café diferente, um banco no parque, um canto do seu quarto que você raramente usa. Crie uma nova rotina nesses lugares. E quando eu digo de mudar o seu ambiente, isso também se refere às pessoas com as quais você convive. Se necessário, busque comunidades de pessoas que se ajudam a parar com o consumo de pornografia. É mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos que são concorrentes. Se você consome pornografia no seu quarto, no computador em que você joga, que tal transferir o computador para uma área pública da casa? Se você consome pornografia no celular, lá no seu quarto, que tal sair de casa, fazer atividade física? Até mesmo fazer uma reunião de negócio em um lugar diferente? Quando mudamos de ambiente, deixamos as pistas que levam aos antigos comportamentos para trás. E agora vem outra verdade inconveniente. Evite misturar o contexto de um hábito com outro. Quando você começa a misturar contextos, você começa a misturar hábitos. E os hábitos mais fáceis geralmente vão vencer. Se você estiver no seu quarto, com acesso ao celular deitado na cama, é mais fácil você ter uma recaída no vício de pornografia do que escolher um livro para você ler antes de dormir. Se as frutas da sua casa estiverem tão acessíveis quanto os chocolates, provavelmente os chocolates vão ganhar também. Não é culpa sua. O ser humano é assim. O fato de os contextos de dois hábitos poderem se confundir é uma das razões pelas quais o celular acaba sendo um obstáculo para o fim do vício em pornografia. Porque no momento em que o celular se torna contexto para tantas atividades diferentes, como fazer ligações, receber mensagens, redes sociais, e-mails, jogos e o acesso à pornografia, é muito fácil que o uso de cada uma dessas funções acabe interferindo nas outras. Bom, já falamos sobre o papel do ambiente no seu vício da pornografia. E, sinceramente, grandes são as chances de essas dicas já te ajudarem muito e, quem sabe, já serem suficientes para você largar esse vício de uma vez por todas. No entanto, investigar a função do comportamento do vício também pode ser muito importante para esse processo. Mas antes disso, eu vou pedir para você curtir o vídeo. Você não imagina o quanto que é desafiador criar conteúdos mais densos e educativos aqui no YouTube. Então já deixa seu like, não custa nada. E se você já tiver inscrito no canal e já ativou o sininho, muito obrigado. Tá ajudando muito aqui. Chegou a hora da gente falar da função do comportamento do vício em pornografia. E para isso vamos falar de um experimento que aconteceu por um acaso na Guerra do Vietnã. Naquele conflito, usar heroína era tão comum quanto mascar chiclete. Em 15 de maio de 1971, o New York Times noticiou: Saigon, Vietnã do Sul. O uso de heroína pelas tropas americanas no Vietnã atingiu proporções epidêmicas. E não foi uma hipérbole jornalística. Cerca de 20% dos militares ficaram dependentes, conforme os Archives of General Psychiatry, citado por muitos autores.
Isso significava que havia mais dependentes de heroína servindo nas Forças Armadas dos Estados Unidos do que entre a população civil do país inteiro. E muitas pessoas lá nos Estados Unidos estavam aterrorizadas. E com razão, porque cedo ou tarde a guerra acabaria e as ruas do país ficariam repletas de drogados. Os corpos e as mentes dos soldados seriam tomados pela substância. E como o senador Harold Hughes, do Iowa, alertou, em questão de meses, nossas maiores cidades farão a era de Capone nos anos 1920 parecer um piquenique de verão. Bom, a guerra terminou e os dependentes químicos voltaram para casa. Mas algo completamente inesperado aconteceu. O estudo do Archives of General Psychiatry e o que poderia ser observado em todo o país mostraram que 95% dos soldados simplesmente pararam de usar heroína em um ano. Só um pequeno número de veteranos seguiu usando heroína. E foram justamente aqueles que tiveram infâncias disfuncionais ou que já eram dependentes químicos antes da guerra. A teoria na qual a droga escraviza as pessoas e que é a base da guerra às drogas desde o início do século XX não faz o menor sentido. E o mesmo vale para o consumo de pornografia. Não são apenas as alterações cerebrais geradas no cérebro pela pornografia que tornam tantas pessoas viciadas. Se o ambiente onde a pessoa se encontra é formada por uma comunidade segura, feliz, com muitas amizades, atividades prazerosas, você terá uma vulnerabilidade muito mais baixa para a dependência de pornografia. Mas se a pessoa estiver infeliz, num lugar tipo uma jaula, totalmente preso, onde se sente sozinho, impotente, sem perspectiva, essa pessoa fica mais vulnerável a ficar viciada. E aí vem as perguntas mais importantes desse vídeo. Qual que é a função do consumo de pornografia no seu dia a dia? O que acontece antes de você consumir pornografia? Onde você está? O que vai acontecer depois? O que aconteceu nesse dia em que você consumiu pornografia? O que vai acontecer depois? Responder essas perguntas pode te ajudar a resolver de uma vez por todas esse problema. Então o primeiro passo é você fazer uma higiene do seu ambiente. Isso naturalmente já vai começar a diminuir suas recaídas ao vício. Inclusive, cuidado com essas pequenas pistas para o consumo do vício que se encontram nas redes sociais. Pare de ficar seguindo essas meninas que postam fotos ou vídeos sensuais. Isso não vai te trazer benefício nenhum. Mas se essas medidas não resolverem, busque mais informações sobre a função que o consumo de pornografia tem na sua vida. Quando o comportamento surge, em quais contextos, quais outros comportamentos saudáveis que você tinha e que foram substituídos pela pornografia. Espero que o vídeo ajude a você e as pessoas que precisam de orientação sobre esse tema tão delicado. Quer dar alguma sugestão de vídeo para o canal? Só escrever nos comentários. E logicamente, se você quiser debater diretamente comigo e com a nossa comunidade de apoiadores sobre o tema desse vídeo ou sobre qualquer outro tema, é só você virar apoiador. Só clicar no link da descrição e participar da nossa campanha do Apoie-se. Ao entrar na campanha, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto de apoiadores e poderá ter seu nome aqui no final do vídeo. Obrigado por ter assistido e a gente se vê lá no grupo de apoiadores. Até a próxima.